Boa tarde, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Da mesma forma que eu fiz para as principais protozooses de interesse médico, todas ainda falta malária para fechar o rol dessas infecções parasitárias, cujos agentes etiológicos são protozoários. Eu vou fazer o mesmo com as eumintoses. Então eu vou dividir o módulo de parasitologia em 3 áreas. Então, a parte de protozoário, a parte de euminto e a parte de ectoparasitos, piolho, carrapato, enfim. E uma novidade é que eu vou fazer um apanhado de, salvo engano, 62 ou 68 vídeos contemplando todos os tópicos da biologia. Então aí, para você que conhece alguém que esteja aí no ensino médio ou que estiver fazendo aí uma revisão para o Enem, vai ser um teste, né? Vai ser um protótipo. Conto com a ajuda de vocês para que esse material seja bem divulgado e vamos ver o que vai sair de tudo isso, ok? Então vamos lá para a aula sobre schistosomose, cujo agente etiológico é o Schistosoma mansoni. Embora a gente tenha que explicar um pouco do óbvio e parece que quando a gente usa certas expressões a gente está sendo um pouco preconceituoso, mas aqui é uma aula de algo científico que é amplamente abordado nos livros. Mas a schistosomose, principalmente Schistosoma mansoni, é um parasito de origem africana, tá? Que veio para o Brasil junto com o tráfego negreiro, tá? E como o Schistosoma mansoni encontrou um ambiente favorável, encontrou aqui o caramujo de água doce, que é o Bionfalaria glabrata, Stramínia, Flavius cutellata, enfim, outros caramujos de água doce do gênero Bionfalaria, em poucas décadas o Brasil se tornou o segundo país mais incidente e, consequentemente, prevalente da schistosomose no mundo, fora do ambiente africano, fora do continente africano. E o problema da schistosomose é que a schistosomose ela se torna uma doença grave porque a sua fase crônica é clássica da hepatosplenomegalia. Então a schistosomose em algumas áreas conhecida como xistosa ou simplesmente barriga d'água. E lembrando que eu vou falar disso mais à frente no vídeo, no caso da schistosomose, a forma hepatoesplênica, que é a forma crônica da doença, é uma longa evolução. E uma pessoa na forma hepatoesplênica, os exames parasitológicos desse indivíduo, eles estão negativos. Então, na forma hepatoesplênica, você não consegue detectar a schistosomose pelo exame parasitológico de fezes, porque o parasito já morreu há tempos. Então, o que você tem na fase crônica é uma sequela de uma longa exposição ao parasito do gênero Schistosoma. Existem outras esquistosomoses, entre aspas, no mundo. Existe o Schistosoma mansoni, que é comum no ambiente americano, principalmente o Brasil, pelo que eu disse no início da aula, além do continente africano. Existe o Schistosoma hematóbio, um Schistosoma japônico, e a diferença entre esses xistosomas, obviamente, são espécies distintas, mas uma das principais formas de diferenciar esses parasitos se dá pela morfologia do ovo. Então, o Schistosoma mansoni ele tem uma espícula lateral. O Brasil, tá, é um país endêmico para essa doença, tá? E quando eu for falar um pouco sobre a prevalência dessa doença, o que hoje é alvo de estudo são as áreas de baixa endemicidade.
E aí uma das dúvidas é, por que se preocupar então em estudar áreas onde a incidência da doença é baixa? Vamos lá. Primeiro porque o Schistosoma mansoni, ele tem a fêmea do Schistosoma, ele tem uma postura de ovos muito baixas. Então as fêmeas, elas vão depositar ali em torno de 200 a 250 unidades no sistema venoso, na veia mesentérica inferior. Parte desses ovos são levados pelo fluxo sanguíneo para o sistema porta hepático, que é onde nós vamos começar a ter as complicações e as sequelas da estosomose. A obstrução de vasos no sistema porta hepático. E parte dessas unidades, elas são lançadas na cavidade intestinal. Lembrem que o ovo de xistosoma tem uma espícula, então a pressão da massa de ovos na parede do vaso e na parede do intestino, a espícula perfura o vaso, perfura o intestino e assim os ovos caem na cavidade intestinal e são misturados ao bolo fecal eliminado nas fezes. Outro detalhe é que a fêmea do Schistosoma mansoni, ela não tem postura diária. Então, realizar o exame parasitológico de fezes, que é o padrão ouro para a doença, de forma com uma amostra apenas e com uma lâmina apenas, é extremamente inviável. Então, hoje sabe-se que áreas com pessoas com baixa carga parasitária, o exame parasitológico não detecta. Então, essas pessoas continuam doentes, elas continuam contaminando o ambiente. Muitas dessas pessoas elas serão oligossintomáticas ou assintomáticas devido à baixa carga. E vão apresentar, às vezes, sequelas tardias, 10, 15 anos de doença. Então, o objetivo de se estudar áreas de baixa endemicidade é justamente testar novas técnicas diagnósticas, testar novos alvos para que essas pessoas que vivem nessas áreas de baixa endemicidade, elas sejam encontradas, né? Numa das formas da gente tentar erradicar a doença. E para aqueles que gostam de história, né? Estudar a história, o caminho da Estrada Real, por onde a corte portuguesa passou junto aos escravos, é um caminho por onde a estosomose ela se propagou no país, né? E hoje, né, já se encontra estosomose em todos os estados federativos do Brasil, obviamente com as incidências e as prevalências variando de localidade. Minas é um estado muito incidente para estosomose, tá? Então, em torno de 16 estados albergam entre 10 a 12 milhões de pessoas parasitadas, e aí, de novo, essas pessoas são as que foram ao laboratório e tiveram o seu material fecal analisado, ou talvez por sorologia, ou talvez um raio-x, um ultrassom, tá? Então, fora do ambiente africano, o Brasil é o maior foco de estosomose mansônica no mundo, tá? Então, hoje, né, e há pouco tempo, não se falava da estosomose na Amazônia, então hoje já se fala da estosomose no estado da Amazônia, tá? Do Amazonas, tá? Então, a prevalência da estosomose em 98 mostrava que principalmente as áreas costeiras, né, as áreas de Mata Atlântica, área de Cerrado, área de Caatinga, eram áreas onde existia contaminação. O problema desses inquéritos muito antigos é que esses inquéritos não contavam na época com técnicas muito apuradas para diagnóstico. Então, muitas vezes o inquérito amostral dificulta as campanhas a descobrir a real incidência dessas doenças.
Um inquérito de 1950 de Pelon e Teixeira, que é muito comum nos livros de parasitologia a gente usar esse Pelon e Teixeira de 1950, porque ele foi o único que, com um viés estatístico, é óbvio, não confere de fato uma realidade, mas tentou demonstrar a prevalência da estosomose naquele momento. Então a gente percebe que áreas, quase todas as áreas do estado, com a presença da estosomose, essas áreas que estão em branco são áreas que ou realmente não tinham ou que o exame não foi feito nessas localidades. Eu vou muito mais pelo segundo detalhe, tá? Naftali Katz, né, que foi um dos cientistas brasileiros que desenvolveu, né, e aprimorou a técnica parasitológica, né, o exame tão conhecido de Cato-Katz, em 77 mostrou essa prevalência, discordando um pouco dos dados de Pelon e Teixeira, tá? Mostrando uma redução ou um acúmulo de prevalência em algumas áreas, tá? Falar do Schistosoma mansoni é falar de parasitos que possuem o sexo separado, então eu tenho o dimorfismo sexual, macho e fêmea, tá? O macho é menor do que a fêmea, isso é uma característica interessante nos vermes, principalmente os eumintos, tá? Plateuminto e nemateuminto, porque a fêmea ela tem um útero que preenche praticamente todo o corpo, tá? E pela grande quantidade de ovos que alguns destes vermes vêm a produzir. Por exemplo, ascaridíase, por exemplo, a fêmea de Ascaris lumbricoides, a gente encontra ali no útero de uma fêmea em torno de 27 milhões de ovos. Ela tem uma postura diária de cerca de 200 mil ovos, tá? Só que no caso do Schistosoma mansoni, mesmo o macho sendo menor do que a fêmea, ele é mais largo, como se fosse uma folha, né? E ele possui ali, né, o que se liga à fêmea, o chamado canal ginecófaro. Então o que acontece é que a fêmea se instala sobre o macho e o macho se fecha sobre a fêmea. E ali eles vão ficar unidos pelo resto de suas vidas. Em áreas onde nós temos pessoas saudáveis, um casal de xistosoma pode sobreviver ali em torno de 5 a 6 anos, tá? Eles têm cavidade oral e, no caso do macho e da fêmea, eles têm as ventosas que grudam no epitélio vascular, não permitindo que eles sejam eliminados com o fluxo sanguíneo, tá? São vermes chatos, tá? São vermes do grupo dos trematóides, tá? Então, aqui nós temos o macho menor, marrom mais claro, e a fêmea, tá? Então a fêmea está instalada no macho pelo canal ginecófaro, e esse é o ovo posto pela fêmea e a sua respectiva espícula lateral, ok? Então, durante toda a existência da fêmea, ela põe esses ovos, parte desses ovos migram para o sistema porta-hepático, parte desses ovos conseguem chegar na cavidade intestinal e serem lançados para o ambiente, tá? Então, basicamente, nós temos esse ciclo do Schistosoma mansoni. Pausa o vídeo, dê uma olhada nessas fases e tentem começar a prever como que nós, profissionais de saúde, eu sei que terá acadêmicos de medicina vendo esse vídeo, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, biólogos. Como que a gente consegue pensar na erradicação da doença? Eu tenho o hospedeiro definitivo, que é o homem, e o hospedeiro intermediário. Intermediário é o caramujo de água doce, caramujo do gênero Bionfalaria. O caramujo de água doce, o caramujo do gênero Bionfalaria, ele tem um tamanho ali próximo de uma moeda de 25 centavos, tá?
Muitas vezes, esse caramujo ele fica enterrado no lodo ali, na argila, ali no sedimento de um lago, de um rio, tá? Então é muito difícil ver. Qual que é a melhor saída, então, para a estosomose? Se você está num curso d'água onde você viu um caramujo, é, é muito difícil você pensar na identificação desse parasita. Então, evita, né? Então, a patogenia da estosomose, ela tá ligado à migração, penetração e migração do verme até ele se tornar adulto e a fêmea ter posturas de ovos no hospedeiro. A diferença entre hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo é onde o sexo acontece, tá certo? Então, como a reprodução sexuada do verme acontece no ser humano, nós somos hospedeiros definitivos, tá? Muito bem. Do homem sai o ovo. Esse ovo pode ou não estar embrionado. A fêmea bota ovos inférteis, claro. Mas os ovos férteis, eclodem na água e de dentro do ovo sai uma larva chamada miracídio. O miracídio procura um caramujo. Ao entrar no caramujo, apenas um miracídio pode, por alternância de geração, não, gente, eu esqueci o termo, mas por metamorfose, dar origem a infinitas é o modo de dizer, tá? Larvas, que são as cercárias, que saem desse caramujo. Então, uma única massa de miracídio, um único miracídio, pode produzir cercárias pelo resto de sua existência, ou durante todo o período de vida do caramujo, que pode estar ali entre 30 e 60 dias. Então, um único caramujo infectado por uma única cercária, por um único miracídio, desculpa, pode produzir cercárias por toda a sua existência. E é interessante que a infecção do miracídio no caramujo altera a bioquímica do caramujo. O caramujo ele muda o comportamento, ele se torna mais ativo, ele procura áreas mais claras, áreas mais com água mais quente, tá? Isso geralmente está ali ligado ao momento do dia, tá? Então é interessante notar que o caramujo ele muda seu metabolismo, então ele é de certa maneira afetado pelos miracídios. Muito bem. O miracídio então, metamorfose, origina a cercária. A cercária sai do caramujo. A cercária ela tem fototropismo positivo e termotropismo positivo. Então ela é atraída para a área mais clara da água e a área mais quente da água. Então próximo à superfície quando a luminosidade do sol é mais alta. Ou seja, no momento em que a água está mais quente ou que o ambiente está mais quente, é justamente o momento em que a cercária está mais ativa e é justamente o momento em que as pessoas entram na água. Obviamente por uma questão de lazer, mas também temos que relacionar a questão laboral, pessoas que trabalham em plantio de arroz, áreas alagadas, enfim. Então, o problema maior da estosomose é que quando essa cercária entra na pele humana e durante toda a sua migração, até ela se instalar na veia mesentérica inferior, o verme adulto, e o verme adulto tendo postura, são os ovos que vão dar origem a toda a gênese da doença ou as formas graves da doença. Então, os ovos vão dar origem aos granulomas e dependendo do órgão onde esses granulomas, que é uma reação imunológica que o nosso corpo tem contra esses ovos, eles vão provocar uma grande variedade de sintomas, ok? Nós vamos falar deles um pouco mais à frente. Para se diagnosticar a estosomose, existem dois vieses, que é o diagnóstico clínico, com relação aos sintomas do indivíduo, e a história, o histórico do paciente, anamnese, exame físico,
e o exame laboratorial, que é o exame parasitológico de fezes, que é o método padrão ouro, feito pela técnica de Kato-Katz. Lembrando que a técnica de Kato-Katz ela é quanti e qualitativa e ela consegue estimar a quantidade de ovos por gramas de fezes, tá? Mas também pode-se usar o teste de sedimentação espontânea, que é a técnica de HPJ. Qual é o problema da técnica de sedimentação? Se ela é sedimentação, tem água. Então, o ovo pode eclodir no cálice. E o detalhe é que, se o profissional ele for leigo, né, e aí vamos pensar no amadorismo, ao invés do camarada procurar ovo, como está representado nesse slide, ele vai procurar, ele vai encontrar miracídio, tá? Existem uns testes indiretos, que são os exames imunológicos e a PCR, e aí a melhor alternativa é para a fase tardia da doença, porque na fase crônica, a forma hepatosplênica, o parasitológico dá negativo. Então temos aqui a técnica de sedimentação, a eclosão dos miracídios ali mostrado no canto direito do vídeo de vocês. E embaixo o método de Kato-Katz, que é uma técnica que mostra ovos por grama de fezes. Então se você observar no vídeo, tem uma plaquinha nesse tecido preto, tem uma plaquinha com um furinho no meio. Ali vai 1 grama de fezes. Tá? Então, quando você tira aquilo da lâmina, você tem 1 grama de fezes. E do lado existe uma lamínula de celulose, que ela é imergida num reagente que se mistura com as fezes. E tem um detalhe na técnica de Kato, que essa lamínula que a gente coloca por cima com verde malaquita, ela dissolve o ovo. Então, quando a pessoa não toma cuidado com o que ele quer ver, ele vai ver só um negativo de um lugar onde esteve um ovo. Então, às vezes, pessoas que fazem essa técnica em fezes muito clara, se ele não tiver um cuidado visual, ele não vai ver nada e vai dar um exame falso positivo, tá? Diagnóstico laboratorial é pesquisa de ovos, tá? Técnica de sedimentação, biópsia hepática, pesquisa de DNA, que é pelo PCR, ou a PCR-RT, que é Real Time, tá? Qual que é a diferença da PCR convencional da Real Time, que é a RT? Porque a PCR Real Time, ela mostra também a, a, a carga parasitária, tá? Então isso é importante vocês saberem. PCR em tempo real também estimula a carga parasitária e existe também os imunodiagnósticos, tá? Vantagem da sorologia hoje, porque as técnicas elas se tornaram mais robustas, é que ela consegue detectar baixas cargas parasitárias quando pessoas infectadas com baixas cargas não conseguem ter a amostra lida e positiva no exame convencional de fezes. Ela é importante para a gente utilizar no controle de cura, os testes sorológicos, e a localização ectópica, no caso da neuroextosomose, tá? O desafio, infelizmente, tá, é saber a diferença entre as infecções já tratadas e as infecções recentes. Então, por isso que, junto com o sorológico, opta-se em utilizar também as amostras por exame parasitológico de fezes, tá? O controle, tratamento dos doentes, eliminação dos moluscos, porque se eu eliminar um molusco, eu não tenho miracídio entrando em caramujo, então o ciclo ele acaba. Engenharia sanitária, educação em saúde e controle biológico, associado a tratamento dos doentes, tá? E eu costumo falar isso em todos os vídeos, se vocês que me acompanham aí já devem ter presenciado essa minha fala, tá? Existem biólogos, né? Eu acho que assim, desculpa parecer que isso é arrogante, mas colega de trabalho, a gente é uma pessoa que a gente tem uma estima, que a gente pelo menos cumprimenta. Outros nem colegas são, tá? Mas existem alguns biólogos, né? Bom, aí é a cabeça da pessoa e eu gostaria que isso fosse provado,
né? Porque senão seria uma mudança radical nos livros de parasitologia, nos livros de infectologia, né? A gente pega ali, ó, atrás tem o Ricardo Veronese ali, tem o livro do rei, do Davi, né? Que há décadas são utilizados. Uma das coisas que eles falam é tratamento de doente é uma medida preventiva, porque se você tratou quem está doente, e aí vale lembrar, farmacologicamente existe uma droga que não é utilizada para estosomose, diga-se de passagem, que é o tiabendazol. Ela é uma droga ovicida. Então ela mata a larva no ovo, ela impede que o ovo embrionado desenvolva a larva. Então se você tratou a pessoa com tiabendazol, você está evitando que essa pessoa contamine o ambiente. Então você está fazendo uma medida preventiva. Mas tem gente que fala que tratamento de doente não é medida preventiva. Então eu digo para essas pessoas, vai estudar, tá? Talvez um conselho mais honesto, pega um livro sério, e vai estudar. Ou então mostre que o argumento está correto e mude, né, todos os livros de parasita, todos os livros de infectologia, tá? Então, as áreas, né, principalmente do nosso perfil aqui brasileiro, né, onde elas são oferecem mais risco, né, da transmissão da estosomose, tá? Tá aí o Bionfalaria, tá? Um caramujinho de água doce, tá? Que visualmente, a gente olhando de fora da lâmina d'água, é muito difícil a gente diferenciar, porque nós não somos especialistas, tá? Então nenhum leigo vai saber diferenciar, né? Mas existe uma máxima que eu costumo dizer, é o seguinte: se nadou, coçou, é porque pegou, né? Por quê? Porque a sintomatologia da doença está relacionada primeiro à forma cutânea, que é a penetração da larva, que é a cercária, no hospedeiro humano. Temos a fase aguda, que é facilmente diagnosticada pelos exames parasitológicos, e temos a fase crônica, em que algumas etapas da fase crônica elas são exame positivo, exame parasitológico, ok? Mas a forma hepatoesplênica, não, tá? Então a forma cutânea é a dermatite cercariana, a dermatite do nadador, que é a fase de penetração da cercária. Então quando a cercária penetra na pele, a cabeça da cercária é que invade o sistema vascular. Então a partir dessa transição eu já tenho a mudança do nome de cercária para esquistossômulo. É uma fase que dura em média 10 dias, é um processo inflamatório muito intenso, caracterizado por exantema, prurido, seguido de eritema, edema e pequenas pápulas. É mais intenso nas reinfecções e pessoas com hipersensibilidade. Então, à esquerda do vídeo de vocês, uma cercária penetrando na pele, e à direita de vocês, a dermatite cercariana. Por isso a máxima, se nadou, coçou, é porque pegou, tá? A estosomose aguda ela é marcada pela migração da larva no organismo até ele se tornar verme adulto, tá? É uma forma toxêmica devido ao fato do xistosoma produzir toxinas, não toxinas, mas subprodutos de metabolismos que aos olhos do nosso sistema imunológico é um agente tóxico, tá? É uma fase onde o nosso sistema de defesa produz anticorpos específicos contra o xistosoma, contra o esquitossômulo, larva, contra o ovo e contra o verme adulto. Mas é interessante notar que o Schistosoma mansoni ele é tão evasivo e adaptado a essa evasão do sistema imune que o Schistosoma mansoni adulto, quando um anticorpo liga ao epitélio, ao tegumento desse xistosoma, epitélio e tegumento, o xistosoma ele consegue destacar aquele pedaço e criar um novo tegumento com receptores que não são alvo mais de anticorpo humano, tá? Essa fase ela tem uma duração de entre 10, ou seja, pós-dermatite cercariana, até 120 dias, tá? E é interessante notar que aí futuro médico e futuro agente, né, de endemias ou de saúde que estiver vendo isso, é muito importante
solicitar essa pessoa que faça o tratamento, que repita esse tratamento. Porque o alvo do medicamento é o verme adulto. E pessoas que vivem em áreas de constante infecção ou reinfecções, elas tendem a semanas depois voltar para você positiva de novo. Porque as larvas ainda estarão se transformando em verme adulto. Então é muito importante o retratamento para conseguir pegar o máximo possível de vermes adultos e principalmente aqueles que estarão se tornando vermes adultos depois de algum período, tá? A fase aguda ela tem sintomatologia variada, então geralmente assintomático em áreas endêmicas onde a pessoa se reinfecta, tá? Diuturnamente. Óbito também depende da carga parasitária. Febre regular, remitente até 40 graus, acompanhada de sudorese, calafrios, mal-estar, cefaleia, dor pelo corpo, anorexia, dor abdominal. Então vocês conseguem perceber que, associado à sintomatologia, o tratamento ele não tem que ser só destinado ao verme, sim também à condição do indivíduo. Tosse seca, diarreia com ou sem cólicas, com muco e manchas de sangue, pela perfuração dos ovos, veia e intestino, urticária e edemas transitórios. Ao exame físico, uma característica interessante: abdômen distendido e doloroso, fígado e baço aumentados e dolorosos. O que marca laboratorialmente fora do exame parasitológico é a leucocitose, principalmente a eosinofilia. Lembrem-se que eosinófilos é um marcador importante de infecção parasitária, principalmente verminoses, tá? Outra prova laboratorial é a prova hepática alterada. Na estosomose crônica, variação dos sintomas, porque depende do órgão, da carga parasitária e da duração da doença, tá? Como eu disse no início dessa aula, principal complicação são os granulomas, tá? Em torno dos ovos, tá? E das larvas nas localizações ectópicas, que é o que garante a complicação da doença e a cronificação da doença, tá? Lembrando que na fase crônica, não necessariamente o exame parasitológico ele dará positivo, tá? Então, na estosomose crônica, isso é um percurso. Temos a forma intestinal, a forma hepatointestinal e a forma hepatoesplênica, que é a última etapa da fase crônica da doença, tá? Forma intestinal, sintomatologia vaga, perda de apetite, dispepsia, com desconforto abdominal, episódio de diarreia muco-sanguinolenta, fígado e baço não palpável e exame de fezes positivo. Na hepatointestinal, sintomas semelhantes ao anterior, diarreia, fígado aumentado, baço não palpável e exame positivo. Hepatoesplênica, fígado aumentado, que é a forma hepatoesplênica, tá? Na verdade, fígado e baço, né? A hepatomegalia, que são os grandes fígados, baço aumentado, esplenomegalia, hipertensão portal, varizes hepáticas, tá? E varizes abdominais é também comum. Estado geral de deficiência, de caquexia, fraqueza, desnutrição. E o exame de fezes pode ser negativo ou estar completamente negativo. Tá aí a forma hepatoesplênica. E observem não só o aumento do fígado e do baço, mas também o grau de acometimento sistêmico desse indivíduo, né? Magreza, fraqueza, etc. Tá? No caso da estosomose crônica, é consequência do congestionamento do fígado e do baço, varizes na circulação colateral anormal intrahepático, anastomose do plexo hemorroidário, umbigo, região inguinal e esôfago, varizes esofagianas, elas podem se romper e causar hemorragia, muitas vezes é fatal, e, no caso da barriga d'água, a ascite, tá? Um outro exemplo de 2 pacientes com a forma hepatoesplênica, tá? Outras localizações: coração-pulmão,
A neuroestosomose no sistema nervoso central pode causar paraplegias e convulsões. Outras localizações, pâncreas, testículos e ovário, tá? A causa dessas localizações ectópicas está muito relacionado à reação imune, tá? E a resposta inflamatória desencadeada pelo sistema imune, tá? No caso da localização à distância no rim, a glomerulonefrite, tá? Com depósito dos imunocomplexos nessa região, tá? Associação a outras doenças, salmonelose entre bactérias, tá? Que pode causar sintomas semelhantes. Hepatite B, que é muito comum na forma hepatosplênica. O tratamento específico está ligado ao verme e o sintomático a toda a complicação do indivíduo. E muitas vezes o transplante hepático não é descartado, tá? Essa droga está colocado aqui, mas ela é uma droga em desuso no Brasil, tá? Que era a oxaminiquine, vulgarmente conhecida como Mancil, tá? Era uma droga muito boa para o tratamento da estosomose, tá? E o que nós temos é o praziquantel, que são tabletes de 600 miligramas. Mas o praziquantel ele tem uma questão importante a ser relacionada, que você não encontra praziquantel em farmácia, tá? Você só vai encontrar praziquantel quando você apresentar pro serviço de saúde da sua cidade um exame parasitológico positivo e uma receita médica, tá? Qual a vantagem que a gente tem nisso? Porque você só tem essa droga, que é o praziquantel. Se começarmos a permitir que as pessoas comprem praziquantel e usem profilaticamente, em algum momento a eficácia dessa droga ela vai reduzir, tá? O verme desenvolver resistência parasitária à droga, tá? Então isso é um acerto. Uma desvantagem do praziquantel, até pouco tempo, é que como esses tablets eles são muito grandes, tratar a estossomose de criança era muito complicado. Criança não conseguia engolir. Pessoas que tinham dificuldade de deglutição não conseguiam engolir. Idoso não conseguia. Hoje já se tem o praziquantel líquido, tá? Que facilita o tratamento de pessoas que não conseguem deglutir, facilita o tratamento de criança, facilita o tratamento de pessoas idosas, tá? Os efeitos colaterais é dor abdominal, cefaleia, sonolência, tá? Mas são efeitos colaterais que várias outras drogas de uso corriqueiro possuem também, são efeitos rapidamente superados e são completamente transitórios, tá? Tratamento sintomático, ela deve ser aplicada de acordo com o surgimento das manifestações, tipo fase aguda e fase crônica, tá? Às vezes até transplante, tá? A cura, tá, do praziquantel é até 90%, tá? Os pacientes não curados apresentam uma redução na eliminação de ovos na ordem de 80% a 90%, porque a droga, mesmo que às vezes não mate o verme adulto, ela sensibiliza o verme, tá? Diminuindo a postura e diminuindo a produção e postura de ovos, tá? Muito importante, profissional de saúde, critério para você dar alta para esse paciente é o exame parasitológico estar negativo, é a evolução clínica desse paciente ser favorável até a fase aguda, porque na crônica você não tem como reduzir a hepatomegalia, nem a esplenomegalia, e os exames laboratoriais voltando à normalidade, tá? Exame padrão, exame de fezes, 2 ou 3 amostras em dias alternados, então solicitar esse paciente para fazer um pool de material fecal, ou seja, coleta hoje, coleta, pula um dia, coleta no terceiro dia, pula o quarto dia, coleta no quinto dia. Coleta 3 amostras em dias alternados e solicitar ao laboratorista para fazer daquele material coletado em dias alternados 2 ou 3 lâminas, ou HPJ ou cato, tá? E no quarto mês após o tratamento e mais tarde, até um ano, orientação, 4 meses após o primeiro esquema terapêutico, 4 meses após
a primeira coleta e 4 meses após a segunda coleta. Então, 4, 8, 12 meses. Se manter sempre negativo durante esse período de 1 ano, esse indivíduo, junto aos outros parâmetros, ele pode ter alta. Tá? Lógico que se ele vive numa área endêmica, ele volta para você porque as medidas de saneamento não foram adotadas. Então é isso. Tratou o indivíduo agora. 4 meses depois do tratamento, colhe material. 8 meses após o tratamento, colhe material. 12 meses após o tratamento, colhe material. Se toda a evolução for satisfatória, esse indivíduo tem cura, tá? A reinfecção ela pode ocorrer sempre quando houver contato com água contaminada. Casos especiais de reinfecção pouco antes do tratamento, tá? E lembrar que deu a droga para o paciente, orienta ele a tomar essa mesma droga 15 ou 30 dias depois, porque o medicamento ele é inativo contra as formas larvárias, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem o vídeo, já batemos 1000 inscritos, ajuda a comunidade a crescer e até a próxima.